Olá, o PM A Comunidade tem a honra de entrevistar hoje o nosso filósofo, escritor, jornalista e ensaísta brasileiro, Luiz Felipe Pondé. Professor Pondé, muito obrigado por nos receber aqui na residência do senhor. Prazer é meu de conversar com você. O nosso professor, o professor Pondé, ele nasceu no Recife, não é isso, No professor? Recife, é. Não vou falar o ano. 1959. Antes de ser o filósofo que ele foi estudante de medicina, faculdade de medicina, mesmo. não é isso, professor? Isso mesmo. E acabou optando pela filosofia. Ele é bacharel em filosofia pela Universidade de São Paulo, no ano de 1990. Também doutor em filosofia pela Universidade de Paris e também pela FEFELESH, da USP, né? A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. E ele é pós-doutorado pela Universidade de Tel Aviv. Inclusive, o professor, no ano de 1980, viveu num kibbutz em Israel. É isso, professor? Eu, na época, queria conhecer Israel e queria ter uma experiência concreta do que era o socialismo kibbutziano. Então, por isso eu fui para lá, trabalhei, cuidei de galinhas, trabalhei na irrigação, como se fala, porque é um território desértico. Esse kibbutz fica muito perto do que hoje é muito famoso, conhecido como faixa de Gaza. Interessante, né? O professor Pondé é autor de mais de 50 artigos, mais de 30 livros que nós temos em circulação, colunista do jornal Folha de São Paulo e é um dos debatedores semanais do Jornal da Cultura, que particularmente eu não perco, assisto todos os dias. E professor também da Universidade Pontifícia Universidade Católica, da PUC, bem como da FAP, não é isso, professor? Isso mesmo. Bom, os principais livros, são tantos livros, mas nós podemos citar a Filosofia para Corajosos, 2016, Marketing Existencial, 2017, Amor para Corajosos, 2017 também, Contra o Mundo Melhor, que foi lançado agora em março de 2018, Sim. Não é isso, professor? Escreveu também até uma peça, não é isso? Mesmo. Eu sou como admirador do Nelson Rodrigues, não é isso, mesmo. Professor? Escreveu também uma peça. E o principal, talvez, livro, não diria o principal, mas o livro mais conhecido. Mais vendido. Mais vendido. Com muitas semanas em primeiro lugar. Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, de 2012, não é isso, professor? Isso mesmo. Eu começo com uma pergunta e até um desafio para o senhor, professor. O que vem a ser, então, o que é politicamente correto na área de segurança pública? Eu diria assim, o tema é bastante vasto. Mas eu vou lhe contar uma história. Algum tempo atrás eu parei no posto de gasolina, aqui perto, e fui abastecer o carro, e o frentista olhou para mim, me reconheceu e falou assim: o senhor é um daqueles professores lá que falam na TV Cultura, não sei o que. Eu falei: sou. Aí ele falou assim para mim: o senhor fala lá para os seus amigos que esse negócio de dizer que bandido é bandido porque é pobre, que isso daí é uma falta de respeito, hein? A maior parte de nós, a gente é pobre, mas a gente é trabalhador. Quando vocês ficam falando lá que bandido é bandido porque é pobre, é como se vocês estivessem dizendo que todo mundo que é pobre é bandido. Então eu conto essa história porque ela foi significativa para mim. Primeiro porque ela mostra um enorme... É claro que quando você está na pobreza, a vida é muito mais difícil. E que a pobreza é um problema, apesar de que a humanidade sempre foi pobre. A riqueza é que é uma coisa diferente nos últimos 200 anos. Mas isso mostra um pouco a alienação que grande parte da classe intelectual vive com relação ao resto da população. E o que seria politicamente correto de segurança pública nessa história? É dizer, por exemplo, de cara, que alguém vai para o crime porque é pobre. Porque você é pobre, você vai para o crime. Quando, na verdade, existem muitas variáveis que têm a ver com caráter, tem a ver com criação, tem a ver com presença de família ou não na lida com essas crianças, que depois viram adolescentes e adultos. Então, você remeter a pobreza como a principal causa ou a causa determinante para alguém ter uma vida fora da lei, virar um criminoso, bandido, alguma coisa assim, é uma ideia politicamente correta. Por quê? Porque ela esvazia a responsabilidade das pessoas e ela coloca a responsabilidade na sociedade. A ponto de uma vez eu escutei uma pessoa que tinha sido sequestrada, esses sequestros relâmpagos, e ela dizia que ela achava que ela era a culpada e o bandido era a vítima. Existe até um
chamada Síndrome de Estocolmo, que nós policiais trabalhamos a respeito. Isso aí, é. Então, e ela dizia porque ele é vítima, porque ele virou sequestrador, porque ele é vítima social. Então, eu acho que essa é uma primeira questão do politicamente correto no âmbito da segurança pública. É você ter um entendimento em que você esvazia a responsabilidade moral do sujeito sobre os seus atos. Uma outra coisa que eu acho que é tipicamente politicamente correto, né? E o politicamente correto é uma forma de você não discutir os problemas a sério, partindo de certos pressupostos a priori que estão sempre produzindo vítimas, que você identifica como aquelas que têm todos os direitos, e os outros que não têm direito nenhum. Eu acho que uma outra temática típica do politicamente correto em segurança pública é entender que os policiais são parte de uma força opressora, quando na realidade, se você pensar em termos sociais, a maior parte dos policiais está perto da classe social mais vulnerável economicamente, enquanto que grande parte daqueles que vão para a rua, manifestações estudantes em geral, ou intelectuais em geral, estão muito mais perto da elite econômica. Então você tem uma inversão aí da percepção do lugar social que ocupa o policial. É claro que vai se dizer que o policial representa a ordem do Estado, o monopólio legítimo da violência, e representa mesmo, porque se você tirar a organização do monopólio legítimo da violência, a sociedade vira um caos. Então, sem policial, todo mundo fica pedindo policial. Então existe uma hipocrisia, eu sei que o senhor gosta dessa palavra, Sim. até para poder esclarecer, hipocrisia nesse aspecto de segurança pública, do politicamente correto? O politicamente correto, ele não nasceu para ser hipócrita, ele nasceu como a tentativa de você chamar atenção para o fato que você tem, então, a partir dos anos 70, grupos sociais que frequentam espaços públicos que antes não frequentavam, nos Estados Unidos, como no caso de negros e mulheres, depois isso ampliado para hispânicos, gays e tudo mais. Ele nasceu com essa ideia de você quase que ensinar a educação doméstica para as pessoas, chamando a atenção que você, então, quando tem mulheres no trabalho, você não deve fazer piadas grosseiras envolvendo mulheres ou qualquer grupo social que seja, e ele se transformou, na verdade, numa forma sistemática de hipocrisia, de censura, de destruição de carreira nas universidades e constrangimento do pensamento público. Porque você não pode pensar problemas que possam, de alguma forma, ser considerado preconceituoso. Então você nem toca no assunto e deixa o assunto rolar. E aí você empobrece o pensamento. Então tem muita hipocrisia nisso. Então quer dizer que, por exemplo, no Brasil hoje são em torno de 430 mil policiais militares, numa população em torno de 204 milhões de habitantes. Os policiais militares, então, são uma minoria? Não há dúvida que quantitativamente eles são minoria, né? Do ponto de vista da quantidade, eles são uma minoria. Eles são uma minoria na inserção no pensamento público. Você tem muitos poucos policiais que adentram o universo do pensamento público, da mídia ou da academia. Você tem um preconceito enorme com relação aos policiais, militares especificamente, no sentido de que eles seriam o inimigo público número um, né? Então, você tem características, inclusive um forte pertencimento de classes economicamente mais pobres, mais vulneráveis, grupos étnicos mais próximos às classes, como negros ou pardos, alguma coisa assim, que também estão perto de classes sociais mais pobres ou vulneráveis. Então você tem vários elementos que de fato aproxima da ideia de minoria. Quantidade, inserção no pensamento público, inserção na elite econômica, participação dos aparelhos culturais e acadêmicos e uma recepção da imagem como uma recepção preconceituosa. Então existiria até um anacronismo, ou seja, uma valoração de algo que aconteceu há 50, 60, 80 anos atrás, colocando nos dias atuais. Eu acho que existe, na verdade, no Brasil, desde a ditadura e o final da ditadura no Brasil, a esquerda ela conseguiu aparelhar grande parte dos equipamentos culturais, compreendido como universidade, mídia, museus, grupos de teatro, grupos de produção audiovisual, ou seja, qualquer equipamento cultural. A esquerda, no mundo, ela perdeu politicamente, porque ela produziu regimes totalitários, ela perdeu economicamente, porque ela quebrou todos os países no qual ela se instalou, mas ela venceu na cultura. Então, isso na teoria todo mundo sabe, a teoria do Gramsci,
É a teoria segundo a qual você não faz de fato uma revolução, você vai fazer uma espécie de limpeza mental, de lavagem mental nas escolas, para começo de conversa, o que existe em parte no país, no Brasil, e dessa forma você vai instalando uma mentalidade, no caso a socialista ou a comunista, você vai instalando essa mentalidade aos poucos de uma forma branda. E aí você não produz revolução, você produz hegemonia, no sentido que quando se vê, a mentalidade já é hegemônica. Continuando a entrevista com o professor Pondé, professor, nós tivemos agora, no final de março, uma ocorrência que marcou nossos policiais militares, né? Como é que foi essa ocorrência? Um casal de policiais militares catarinenses, o sargento Marcos e a soldado Caroline, eles foram passear, estavam de férias, foram para o Rio Grande do Norte, e no momento que eles estavam em um restaurante, esse restaurante foi tomado por criminosos. Os criminosos descobriram que aquele casal eram policiais militares, eles tiveram que ajoelhar e, na sequência, os criminosos efetuaram 2 disparos cada um. O sargento Marcos conseguiu sobreviver, mas infelizmente a soldado Carolina ela morreu, 2 tiros no peito. Então nós temos até uma imagem da soldado Carolina. Isso não foi muito divulgado. Gostaria que o senhor avaliasse essa questão. Eu acho que aí tem duas coisas. Primeiro tem uma coisa que assim, normalmente as pessoas são mais preocupadas com a violência contra civis, entendendo que o policial ou o soldado em guerra, ou o policial militar, ou o policial civil é alguém que na verdade é uma instituição. Então, nesse sentido, ele não é só, ele tem fé pública. Nesse sentido, ele não é só um civil, quer dizer, um cidadão, não um civil. Nesse sentido, ele não é só um cidadão, como ele é um policial e está representando o Estado. Isso, na verdade, do ponto de vista concreto do que aconteceu com eles dois nas férias, não tem nada a ver, porque eles não estavam, digamos, na linha de combate. Isso não significa que um policial na linha de combate pode morrer, mas significa que quando ele está na linha de combate é como se ele estivesse na função institucional. Ele não é uma pessoa, entre aspas. Ali ele é um agente público que é depositário de fé pública, detém o monopólio legítimo da violência, toda aquela coisa que a gente aprende quando discute em filosofia a teoria geral do Estado. Agora, por outro lado, fora desse debate, digamos assim, institucional, por outro lado, existe uma coisa que, assim, grosso modo, tanto a mídia, que tende a ter, por uma questão histórica, ainda um certo ranço com a polícia, que é um ranço que vem da memória da ditadura e que vem de uma coisa independente disso, que é grande parte de quem trabalha na mídia é formado em escolas de humanas, e nas escolas de humanas normalmente se passa a ideia de que a polícia é uma inimiga, o que é uma ilusão, mas é essa ideia que se passa, de que a polícia é opressora, de que a polícia é preconceituosa, apesar de que se você for fazer uma sociologia rápida do quadro de policiais, provavelmente o quadro de policiais vem de um extrato social que está abaixo do extrato social que vem os professores e os alunos que falam mal da polícia. Inclusive, até um dado interessante, 34% da população do estado de São Paulo é pardo-negro. 35% dos policiais militares são pardos-negros. Quer dizer, ainda está um pouquinho acima da média. Então, isso é um indício do que eu estava falando, né? Quer dizer, você tem do ponto de vista de uma sociologia rápida, na verdade, quem vem da elite é a maior parte dos professores e dos alunos de humanas, e não os policiais. Isso já apareceu um pouco, de vez em quando isso é discutido na mídia, quando você tem manifestações e coisas assim, no sentido de que é interessante, porque aí é quase uma inversão, quase uma contradição, né? Agora, também tem o fato de que existe um preconceito contra a polícia, isso independente da mídia. Acho uma coisa um pouco vaga, tem um preconceito da população em geral com a polícia, que acaba fazendo com que os policiais, um caso como esse, fique invisível. Ninguém toma conhecimento, né? A polícia tem dificuldade de chegar até digamos assim, a mídia constituída. A polícia tem dificuldade de chegar até a academia. Dificuldade que eu digo, uma dificuldade que passa por um certo mal-estar que a academia tem com relação à polícia, no sentido de que
É até complicado o policial militar, de repente, entrar numa sala de aula fardado, certo? Uniformizado. Às vezes, talvez seja complicado até se ele tiver a paisana e alguém descobrir que ele é um policial militar, né? Então eu acho que então são várias camadas que revestem essa invisibilidade desse fato. Quer dizer, você tem o assassinato por criminosos de uma vereadora no Rio de Janeiro, o caso Marielle, que é um caso importante também, veio muito à tona, sim, e ao mesmo tempo você tem essa execução em que, pelo que você me conta, eles foram executados porque são policiais. Exato. Então você tem aí, se a gente tem um conceito de feminicídio, quando você mata uma mulher porque ela é mulher, você devia ter um conceito aí que é de policicídio. Exato. Você mata alguém porque é policial, né? Existe até uma valoração, entre aspas, na vida, né? E até aproveitando o gancho, em novembro de 2016, o voo do Lamia acabou gerando a morte de 71 pessoas, né, a queda na Colômbia, caminho do Medellín, e o time do Chapecoense praticamente foi dizimado com a morte, né? 71 pessoas morreram, somente 6 pessoas sobreviveram, né? Houve uma comoção geral na cidade de Chapecó, no Brasil, no mundo, né, esse evento, porque o time do Chapecó foi dizimado. Eu tive em Chapecó, por acaso, logo depois e vi um pouco dessa comoção na universidade, inclusive. Fazendo um comparativo, sem tirar a situação, porque as mortes de todas aquelas 71 pessoas, evidentemente que 71 pais, 71 filhos, não é isso? Mas fazendo um comparativo, no mesmo ano nós tivemos 437 policiais militares que foram mortos em 2016, o que equivale a 6 aeronaves. Sim. Fazendo um comparativo grosso, Numérico. A mídia não falou tanto também sobre essas mortes. Tem algum motivo? Eu acho que é muito, muito próximo do que a gente falava antes, né? Quer dizer, e tem uma coisa também, avançando o que a gente via antes, que é o seguinte, assim, a polícia, ela de certa forma, a gente tem a impressão de que a polícia sofre um certo descuido por parte da sociedade e do Estado. Descuido no sentido de que são maltratados, são invisíveis, a população não vê com bons olhos, apesar de que quando tem algum problema quer a polícia por perto, tem uma desconfiança, podia ter uma formação em vários sentidos mais rica, mais equipamento, então é um certo descuido que vai do descuido, digamos, imediatamente físico, passa pelo descuido técnico e passa pelo descuido, digamos, da representação simbólica que a polícia tem na sociedade. Então como eu escrevi uma vez uma coluna minha, uma espécie de, a polícia fica um pouco na condição de indefesa nesse sentido. Não ganha quanto devia, não tem o mesmo tratamento, não tem um reconhecimento, muitas vezes passa de uma forma invisível pela vida, tem dificuldades muitas vezes com filhos, porque o pai não ganha tanto quanto eles queriam, não consegue ter a mesma vida material que poderia ter. Então tem aí uma série de fatores que me parecem que tornam a percepção dessas mortes, assim como a percepção do dia a dia, não só das mortes, né, do dia a dia dos policiais, tem um certo grau de invisibilidade aí, advindo desse descuido do Estado e de um certo preconceito que a população tem, grosso modo, com relação à polícia. Agora, por outro lado, o modo disso ser de alguma forma enfrentado é via mídia, mas isso que a gente falava antes, quer dizer, a mídia se aproxima do tema policial com cuidado, né? Tem um certo temor no sentido de que grande parte da mídia tem uma formação antipolicial, uma formação mais à esquerda, e aí os mais velhos ainda têm a memória da ditadura, e os mais jovens não têm, mas os professores fazem a memória na sala de aula, a narrativa da ditadura como um fenômeno que de um lado tinha maus e do outro lado tinha bons, quando era o fenômeno da Guerra Fria no país, né?
era o confronto entre forças soviéticas cubanas e forças que representavam o interesse americano no continente. Então tem essa dificuldade. Então uma forma de enfrentar isso é via mídia e via mídias sociais, quer dizer, as mídias sociais elas têm uma série de características positivas e negativas, mas uma das características positivas, que inclusive produz efeitos negativos em outros ambientes, mas é o grau de acessibilidade de ferramenta. É uma ferramenta mais barata, que você pode fazer seu canal, você pode trocar mensagens, mas a mídia, digamos assim, oficial, com credibilidade, canais de televisão, jornais e rádios, ela, acho que a polícia, apesar de que vão comandantes e vão oficiais e são entrevistados e participam de programas, acho que a interação ainda é uma interação que sofre com aquelas coisas que eu falava antes. E a interação com a academia, eu acho que essa é pior do que com a mídia. Exato. A interação com a academia ainda é mais preconceituosa do que a infantaria que trabalha na mídia. Um outro aspecto também importante para a gente levar em conta é o número de pessoas mortas na sociedade brasileira como um todo. Então, em 2016 foram 61.619 mortes. Mortos de morte violenta. Mortes violentas no Brasil inteiro, o que equivale à destruição da bomba de Nagasaki, a segunda bomba atômica Sim. lançada em 1945 no Japão. E no ano de 2016 foram 113 mil armas apreendidas no Brasil. Nós vivemos numa sociedade, podemos dizer com esses números, que a sociedade brasileira é pacífica? É claro que não, né? Com esses números. Essa história de que a sociedade brasileira é pacífica, que é profundamente enraizada numa certa autopercepção de que no Brasil não tem preconceito, de que no Brasil não tem violência, de que o brasileiro é pacífico, não gosta de briga. Isso está de forma meio um pouco bastarda ligada ao conceito de cordialidade brasileira, Exato. que normalmente é compreendido como o brasileiro é mais legal, tem coração, mas esse conceito ele vai muito mais além de uma apreciação do povo brasileiro como um povo que gosta de festa, como um povo que gosta de futebol, gosta de tomar uma cervejinha, não gosta de brigar. A cordialidade, na verdade, ela vai muito além disso, no sentido de dizer que cordialidade, na verdade, significa a privatização do público. Isso que é cordialidade. Quer dizer, a cordialidade brasileira significa que há uma dificuldade da instalação do Estado de Direito no país. É isso que a cordialidade significa. Sim. Que o brasileiro tem uma vocação ao informal. O que é gostoso, de certa forma, o brasileiro tem uma forma de ser. Eu lembro uma vez eu estava numa reunião numa agência e a conta da agência, eu tinha sido contratado pela agência para atender um cliente, agência de publicidade, para atender um cliente de uma grande empresa alemã que tinha trocado de CEO, certo? Aqui no Brasil. Então o CEO estava aqui há 6 meses, tinha ficado 1 ano estudando português, tanto que estava falando português fluentemente. E eu lembro bem na reunião que a gente estava, que num dado momento ele falou assim, que ele tinha dificuldade às vezes nas reuniões, porque ele nunca sabia, e ele está em São Paulo, hein, que é um estado pouco cordial, hein, comparado com o Rio de Janeiro, Bahia, Brasília, Nordeste em geral, Norte. De São Paulo para baixo, a cordialidade diminui. Sim. Tanto é que aumenta o caráter formal da sociedade, né? Sim. Aumenta. O carioca é o mais informal de todos. Acho que o carioca e o baiano são os que apresentam as maiores características de cordialidade. Então esse CEO alemão dizia que às vezes na reunião ele não sabia direito o que estava acontecendo, porque os brasileiros têm um jeito de se mexer, um jeito de falar e um jeito de brincar no meio das coisas sérias que ele não conseguia ainda, apesar que ele entendia o português, ele não conseguia entender quando o brasileiro estava brincando, estava falando isso paulista, hein? Não sabia quando estava brincando, falando a sério, era uma ironia, ele não conseguia entender porque o brasileiro era muito sinuoso, né? Eu acho que é daí que advém essa imagem de que o brasileiro é legal para pegar a gringa, as gringas vêm para cá e querem transar com os brasileiros, que os brasileiros são mais divertidos, e as brasileiras são mais fáceis, né? Na verdade, o Brasil, como toda sociedade em que não há Estado de Direito, não é que não há, tem sociedades bem piores que o Brasil, mas como toda sociedade que o Estado de Direito não é plenamente instalado,
ela tende a ser violenta. Porque você acaba não tendo o princípio de igualdade perante a lei, você acaba tendo o nível de tráfico de influência maior, justamente pela carteirada, Sim. que é a carteirada é o exemplo clichê da cordialidade. Você sabe com quem você está falando? Inclusive, nós policiais militares, nós dizemos que as piores ocorrências são aquelas que envolvem autoridades. Então, Por questões óbvias, né? por essa questão. Exato. Né? Sabe com quem você está sabe falando? com quem você está falando? Eu sou fulano, eu trabalho não sei aonde, não sei o quê, eu tenho tal Sou primo função do e filho, tal. do sobrinho, do Ou neto. então se o cara joga na cara do policial, de qualquer outra pessoa, para a função dele, né? Exato. Ele trabalha em algum órgão poderoso do Estado e ele joga essa função na cara do policial. Então, eu acho que o Brasil é um país violento, inclusive porque você não tem um Estado de Direito plenamente operante. Tem alguns países bem maiores que o Brasil, inclusive com pior condição de Estado de Direito. Mas aqui tem essa função, tem essa característica. Outro fato é a enorme desigualdade social que tem no país. Desigualdade social, ela acaba, em algum grau, dificultando a forma das pessoas chegarem ao serviço do Estado. Você tem uma saúde ruim, uma educação pobre, né? Isso, você tem esgoto ruim, você tem, portanto, uma série de ferramentas quase de infraestrutura que o Estado não dá para a população e devia dar, e não dá, inclusive, porque tem muita corrupção. Né? Então você tem aí fatores que, sem dúvida nenhuma, convergem para mostrar que o Brasil ele está longe de ser um país pacífico. Bom, professor, gostaria que o senhor fizesse as considerações finais e, incluso nessas considerações finais, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para os policiais militares, não só de São Paulo, mas para os policiais do Brasil. Olha, o que eu diria é assim, resumindo um pouco o que a gente falava num dado momento lá, é necessário que a polícia faça uso das ferramentas que a sociedade tem de produção de inteligência. Seja essas ferramentas a mídia, seja essa ferramenta a universidade, a escola, a comunicação com as pessoas, né? No sentido de que as pessoas, quando eu falo as pessoas, eu falo cidadão comum, inclusive aproveitando o distanciamento do período da ditadura, o Exército recuperou bastante a imagem no país, como pesquisas recentes mostram. Então o Exército conseguiu recuperar, mas tem uma coisa que facilita o Exército. Ele está quieto no seu canto. Ele não está envolvido no dia a dia da violência. Né? Não está ali no embate com o problema da violência e do crime e no embate com os problemas de policiamento que o policial tem, ostensivamente. Então a primeira coisa que eu diria era isso, de que os policiais precisam, na medida do possível, fazer uso das ferramentas de inteligência que existem na sociedade. E o outro recado, ou alguma coisa que eu diria também, é no sentido de dizer que existem pessoas, sim, que os enxergam. Não é todo mundo, digamos, no âmbito da inteligência pública que não percebe a função que o policial tem, o esforço, o risco e o fato de que, ao contrário do que muitos pensam, a existência do policial é garantia da democracia. E não o contrário. Porque não há democracia sem Estado de Direito. Então, que você tem que melhorar o Estado, sempre tem que melhorar o Estado, não só aqui. O Estado é sempre uma coisa que tem que melhorar. E nesse sentido, melhorar a polícia. Né? Todos ganham com isso, inclusive o policial. Mas eu acho que o Brasil está no momento em que essa imagem negativa, ela tem um pequeno espaço melhor agora do que tinha, digamos, há 10, 15 anos atrás. E juntando isso que eu falei com o que eu disse antes, quer dizer, eu acho que os policiais aprendendo a usar a linguagem do pensamento público, certo? No sentido de aprendendo a conversar, discutir, trazer dados, conhecer autores, ou seja, adentrar o campo da inteligência pública. Isso ajuda a que as pessoas enxerguem o policial
como um corpo necessário para a democracia. E não como muitas vezes muita gente acha que a polícia é a negação da democracia. Não tem democracia sem polícia. Tem bagunça. É isso. E até para finalizar a nossa entrevista, professor, o senhor falou de polícia e democracia. No nosso juramento, quando o policial militar ele faz o juramento perante a bandeira nacional, no final da frase diz assim, mesmo com sacrifício da própria vida. É bom, essa é a insalubridade da qual a gente estava falando. Exato. Né? E tem uma coisa, Major, que a nossa sociedade está um pouco distanciada de elementos ritualísticos, né? Por uma série de razões que não dá tempo de falar aqui. Mas, então, nesse sentido, a vida que os policiais têm é muitas vezes pautada por um certo conjunto de valores que não são o mesmo conjunto de valores que circulam pela inteligência pública, que tende a ser relativista, às vezes beira com certo niilismo, né? E isso, às vezes, dificulta a conversa e o entendimento. Mas esse juramento que você falou aí é justamente a insalubridade da qual a gente falava, o desgaste, né? Então, professor, muito obrigado por o senhor nos receber na residência do senhor. E eu tenho que agradeço a certeza visita. Que essa entrevista vai ser um diferencial na vida dos policiais militares. Muito obrigado.